Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão aqui da OBA 2023, nível 3, né? Então a gente já resolveu a primeira questão e essa segunda questão, ela traz um pouquinho daquilo que foi a primeira, né? Te traz essa equação aqui, não sei se você já percebeu, né? Tem a equação de luminosidade, você vai ver que a gente vai estudar em cima dela, tá bom? Então, ainda não tem muita parte de cálculo e tudo mais, de desenvolver equações. É só uma análise mesmo de grandeza e uma análise também sobre outras, sobre o brilho aí que depende da distância, tá bom? Então a gente vai falar essa com bastante cuidado na construção desse exercício. Se você não está inscrito aqui, ajuda a gente a cada vez mais chegar a mais pessoas que estão querendo aprender um pouquinho sobre astronomia, né? Então, questão 2. Você já deve ter observado que as estrelas têm diferentes brilhos. Então, ó, ele só está te dando uma informação inicial, mas também já observou que a lâmpada que está perto da sua casa brilha mais do que a outra, igual, de mesma potência, por exemplo, de 100 watts. O que que ele quer dizer com isso, né? Só completando, que está a 10 quarteirões de vocês. Se de repente eu colocar aqui na minha casa uma lâmpada de 100 watts, eu vou ter uma luminosidade boa no lugar onde eu estou, no ambiente onde eu estou. Mas se eu levar essa lâmpada para um lugar muito longe, essa mesma lâmpada vai ter pouca intensidade luminosa, né? E aí o que ele chama de brilho, para a gente que está muito longe. Então isso ele define que o brilho aqui depende da distância da fonte de luz até o observador. Então, essa aqui é só foi um enunciado para te dar essa informação. Ele fala assim: então, os astrônomos chamam a potência das estrelas de luminosidade. Então, a potência das estrelas de luminosidade descobriram que ela depende do raio e da temperatura superficial. E aí, lembra da questão número um. Se você não viu aqui, a gente já resolveu as questões anteriores aqui. E ela falou que essa luminosidade depende de 4 de π de sigma do raio da estrela ao quadrado vezes a temperatura superficial da estrela elevada à quarta. Tá bom. Ele falou então que sigma é uma constante e que π também é uma constante. Aí o que que ele fala assim pra gente? Ó, as estrelas, aí me perdoem os astrônomos que talvez sejam outro nome, outro modo de dizer essa estrela, mas a estrela Betelgeuse, da constelação de Órion, e a Achernar, da constelação de Eridano, tem exatamente o mesmo brilho. Vou até grifar essa aqui com mais cuidado, ó, com mais informação. É exatamente o mesmo brilho. Então, o que que a gente pode dizer para ela, né? Que elas estão a uma mesma distância de luz até o observador, né? Então, como ele fala que o brilho depende da distância da fonte até o observador, essa foi uma informação que ele nos trouxe, a gente pode dizer que em relação ao observador aqui na Terra, as duas estrelas estão a uma mesma distância. Então, é evidente que elas estão na mesma posição, né? Porque a gente pensando que o observador seja o centro de uma circunferência, eu vou ter um raio em um ponto para a estrela Betelgeuse e outro ponto na mesma circunferência para a estrela Achernar. Enfim, aí a gente está definindo que ele tem o mesmo brilho. Suponha que elas também tenham a mesma luminosidade. Então, elas tenham a mesma luminosidade. Se elas têm o mesmo brilho e mesma luminosidade, podemos afirmar que a gente vai ter que fazer uma leitura sobre cada uma desses itens que ele aponta. Então, ela fala assim: elas têm a mesma temperatura superficial. Essa alternativa ela está incompleta, porque ela fala assim, ela está à mesma temperatura superficial. Ok, mas e o raio delas, né? Para que elas tenham a mesma luminosidade, elas deveriam ter a mesma temperatura e o mesmo raio, para que isso tenha o R ao quadrado T ao quarto, aí sim a gente poderia dizer que elas tenham a mesma luminosidade, isso aqui estaria certo. Então dizer que ela tem somente a mesma temperatura superficial, isso não garante nada para a gente. Então essa aqui a gente está colocando como falsa. A segunda, elas têm o mesmo raio e mesma distância. Novamente, faltou qual informação? Da temperatura. Se nós tivéssemos é, esses dois itens juntos, aqui a gente poderia dizer que isso é verdadeiro. Mas dizer que ela só tem o raio e a distância à Terra, elas terem a mesma distância à Terra, isso impõe para a gente que elas têm o mesmo brilho. Isso estaria certo.
mas aqui faltou a informação da temperatura também, né? Se elas tivessem o mesmo raio e a mesma temperatura da superfície, aí com certeza nós colocaríamos essa resposta. Elas têm a mesma distância à Terra. Essa aqui é a verdadeira. Por quê? Porque o brilho depende da distância da fonte até o observador. Se a gente pensar que a estrela, eu vou falar do Sol, mas a estrela, ela está a uma mesma distância, tanto a Betelgeuse quanto a Achernar estão à mesma distância daqui da Terra, a gente pode considerar que, como o brilho depende da distância, se eles estiverem à mesma distância, eles vão ter o mesmo brilho. E ele tem falado que ele tem o mesmo brilho, então essa aqui está como verdadeira. Ótimo. E aí vamos ver a D, né? Elas têm a mesma temperatura superficial e a mesma distância à Terra. De novo, a junção desse item B com esse item D daria uma resposta certa. Então, o que faltou no item B completou aqui no item D, mas como elas estão em alternativas distintas, isso não pode estar certo. Está faltando, né? Então, só isso aqui anula a questão. E aí, no item nada é possível afirmar sobre a distância dela à Terra, também a gente pode dizer que é falso, porque como o brilho depende da distância da fonte da luz até o observador, a gente pode considerar que isso aqui também, elas estão à mesma distância da Terra. Então, a gente chega aqui nessa alternativa, que é a alternativa C, ok? Então, essa intensidade aqui do brilho de cada uma delas vai chegar para a gente na alternativa C. Beleza? Então, mais uma questãozinha aí sobre esse item da questão número 2.